Olá, meus amigos queridos, mais uma vez aqui no site Servir Ponto de Luz. Quero agradecer a Marli e a todos os amigos do site por essa oportunidade, para que a gente possa, por alguns minutinhos, falar um pouco da consoladora doutrina espírita. E hoje, com um tema muito interessante, a doença como um caminho. Nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, quando nos deparamos com as doenças do corpo e da alma, nos perguntamos por que passamos por tamanhas provas. Mas, meus amigos, muitas vezes nós esquecemos que nós mesmos somos os responsáveis por essas provas que nós nos deparamos na nossa encarnação. Mas o Consolador prometido, a querida doutrina espírita, ela vem com uma palavra de consolo, explicando, e mais do que isso, nos dando forças para que a gente possa vencer essas dificuldades, para que a gente não caia na revolta, no desânimo, na depressão, no desalento. Por isso que hoje vamos refletir um pouco sobre esse tema que é tão cotidiano, que faz parte tanto do nosso dia a dia e que a gente precisa entender e, mais do que tudo, vencer. Porque, como disse o nosso querido poeta, apóstolo, não deixa de ser um poeta, né? O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente tem que ter essa certeza que o divino, o Pai de todos e principalmente aquele a quem o Pai confiou a nossa evolução, o nosso bom pastor, o nosso querido Mestre Jesus, ele está conosco sempre. Mas como eu gosto de iniciar a reflexão sempre com um poema, hoje eu trago um poema de Casimiro Cunha, conhecido como poeta cego. Ele que era da cidade aqui do Rio de Janeiro. É um poeta fluminense da cidade de Vassouras e que depois desencarnou através da mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier. Trouxe lindos poemas. E na obra Carta do Evangelho e outros poemas, através do nosso querido Chico, no capítulo 18, ele escreve um poema intitulado Carta aos Enfermos. E diz assim o poeta: meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai, ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é o Pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes chorando, socorre-me, Senhor. Ai, como tarda o consolo no dia da minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde, a incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos de perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renova-te as aflições. Ela é a válvula divina que ecoa as imperfeições. Se as moléstias é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes,
não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente, ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte, acima dos preparados que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Não é? Com palavras tão belas, não é? Com rimas tão lindas. O poeta, que era o poeta do povo, um poeta tão simples, nos transmite uma mensagem tão profunda e tão bonita, com uma beleza relacionada com esclarecimento, porque esses versos nos explicam porque nós, às vezes, passamos por essas doenças, por tantas patologias. Quando a gente olha para o mundo, um mundo tão adoecido, onde nós vemos pessoas de toda sorte, muitas vezes achamos que é um mundo injusto, com tantas diferenças, porque alguns nascem com tanta saúde, com tanta beleza, com tantas possibilidades da riqueza, da inteligência, do corpo perfeito, com todas as suas potências, enquanto outros, desde cedo, do berço, já amargam rudes doenças, dores, pobreza, diferenças sociais, racismo. Tantas são as diferenças no nosso mundo que o espírito muitas vezes tem que passar. E nós, ainda ignorantes, incautos, perguntamos por que tantas diferenças. Mas nos esquecemos que nós mesmos somos responsáveis pelo aquilo que colhemos. A doutrina espírita, desde o século XIX, ela vem nos esclarecer que a verdadeira vida, meus irmãos, é a vida espiritual, é a vida perene, onde estaremos sempre a caminho da luz, a caminho da evolução e da perfeição, que Deus nos aguarda, que o Mestre Jesus nos espera, querendo que nós alcancemos a felicidade. Mas entre esse caminhar é necessário recolher a provisão de luz, a provisão de virtudes, desenvolver as nossas potências. E para isso nós vamos encarnando, vamos tendo a bênção da encarnação material, porque aqui o espírito preso à matéria, ele tem capacidade de evoluir, de trabalhar, de enfrentar as suas dificuldades, domar suas más inclinações e vencê-las, desenvolvendo, deixando sair dos nossos corações as mais belas virtudes. Mas para isso é preciso que façamos escolhas, é preciso que decidamos o melhor dos nossos caminhos. Então, quando o Espírito chega na etapa do homem, da humanização, ele ganha o livre-arbítrio. Ele mesmo pode escolher as provas que irá enfrentar. E dependendo, seu espírito, ele escuta os bons conselhos, os espíritos amigos, os guias, ou como outras religiões chamam, os anjos da guarda. Ele vai tomar os melhores caminhos. Mas muitas vezes ele precisa passar por diversas experiências. E aí ele escolhe, né, malbaratar as oportunidades que Deus lhe dá. Por isso que me chamou tanta atenção esse verso querido, né, que o nosso poeta fluminense nos diz, quando a gente pede a Deus o socorro pelas nossas doenças. Mas olha só o que ele nos chama a atenção. Não lembraste a oração com tanta solicitude, nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. Pois é,
Muitas de nossas doenças são causas dessa vida mesmo. Quando tem um corpo perfeito, a saúde perfeita, mas por causa da nossa irreflexão, da nossa ação atabalhoada, muitas vezes procurando a felicidade, né, as coisas mais belas da vida, nos excessos. E nos excessos de todas as matizes, seja na alimentação excessiva, no sal, na gordura, na bebida, nos vícios da bebida alcoólica, das drogas, sejam drogas que são farmacológicas, remédios ou drogas ilícitas. O homem se perde e aí destrói o seu corpo físico. E muitas vezes, chegando numa idade avançada, já com a saúde bastante debilitada, esquece que você mesmo foi o responsável por aquela dor, através dos seus excessos. Então, boa parte das nossas doenças somos nós mesmos que causamos isso. Deus não deu o nosso corpo físico, todas essas nossas possibilidades tão lindas para crescer, para evoluir, para trabalhar, para amar, para combater as nossas dificuldades, o orgulho, o egoísmo. Não foi para que a gente perdesse nosso tempo na viciação, nos excessos, não. É importante uma boa alimentação, porque essa bênção do corpo físico, ela é uma oportunidade divina, então a gente deve cuidar dele, tendo uma vida saudável. Jesus em nenhum momento condena que o homem seja alegre, se divirta, muito pelo contrário. O Mestre Divino, ele pede que nós nos alegremos, mas tudo com moderação, porque o excesso leva a essa destruição, leva a que a gente perca as oportunidades. E muitas vezes, já depois de ter destruído essas santas oportunidades, é que nós caímos em si, quando a dor bate à nossa porta. Por isso, a gente nunca deve esquecer, até mesmo quando estamos vivenciando essa dificuldade, que nós fomos os responsáveis. Mas, acima de tudo, não é a responsabilidade o mais importante, mas é o entendimento da lição. Se eu estou sofrendo agora, e eu fui o responsável, agora eu entendo que ir pelo caminho dos excessos é ruim. Agora eu aprendi a lição. Então isso aí é uma bênção divina. Por isso, se eu estou vivendo agora um momento de dores, eu entenda a minha dor. Procure saber por que eu estou doente. Se eu fui responsável nessa vida por essas amarguras. E principalmente, não repita mais os erros do passado. Porque assim, a gente sabe, pela consoladora doutrina espírita, que na nova reencarnação nós teremos novas oportunidades e não cometeremos mais os erros que já aprendemos a lição. Mas muitos, meus amigos, se perguntam, e aquelas pessoas que já nasceram desde a barriga materna, do berço, da mais jovem meninice, com doenças terríveis? Que dizer das mães que têm seus bebês com microcefalias e tantas doenças que hoje, no mundo moderno, nós já observamos. Autismo, síndrome de Down, e desde sempre estão condenados a uma vida com limitação, não tendo a mesma oportunidade que aquela criança que nasce com a saúde plena e perfeita. Não podemos esquecer que a doutrina espírita nos fala das vidas passadas, né? Por isso, né, que a gente tem sempre que pensar, como diz o poeta, no 7º verso do poema que eu li, né? Muitas vezes, na incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora do passado tenebroso.
Então, muitas dessas doenças são colheitas de outras vidas. E que nessa vida é necessário que a gente aprenda a lição. E aquela mãezinha que recebe a missão de ter um bebezinho, uma criancinha, um espírito a ela confiado, já desde cedo doente, é uma missionária que se colocou a ajudar aquele espírito a vencer tão dura prova. É a oportunidade sublime que Deus dá aos dois espíritos. O espírito que vem resgatar suas dificuldades e também os espíritos familiares que vão receber aquela alma querida em seu seio, para que possa assim todos crescerem em amor, em caridade, em beleza. Mas o mais importante, nós sabemos, porque depois de todas essas provas, já numa oportunidade feliz, todos nos reencontraremos na luz e no amor do Pai, meus irmãos. Por isso, não fiquemos agora chorando o leite derramado. Jesus, o nosso Mestre querido, ele nos incentiva desde há 2000 anos, nos convidando para que sigamos seus passos, vençamos as nossas dificuldades e assim, queridos irmãos, vençamos a doença, não só a doença do corpo físico, mas a doença da alma, as nossas dores profundas, o nosso egoísmo, os nossos vícios, para que a gente possa, passo a passo, alcançar essa felicidade, que é a nossa destinação. Essa é a mensagem da doutrina espírita, que relembra o convite do Cristo, que de braços abertos chama a humanidade para o caminho da felicidade. Então não encaremos. Se hoje você está partilhando das dores, das doenças físicas e da alma, saiba que nunca estará só, que você tem uma pleiade de amigos encarnados e desencarnados, prontos para te ajudar. Esqueça o desespero, o desalento, erga sua alma em glória a Deus e vença a doença, porque mesmo depois da nossa desencarnação, nós teremos a alegria de receber a vitória do aprendizado, da vitória da experiência, e aquela prova não será mais necessária. Novas provas virão para a nossa evolução, mas aquela eu venci. Esse é o grande amor de Deus e do Mestre Jesus que se derrama sobre nós. Por isso, amigos, queridos companheiros do site Servi Ponto de Luz, eu deixo essa mensagem, essa reflexão para o coração de cada um de vocês que me escuta agora. E assim nós possamos seguir sempre com Deus. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.